diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém. Então, irmãos, o dízimo não é muito mencionado no Novo Testamento. No Novo Testamento o dízimo só é mencionado neste texto aqui, que é Mateus 23, 23. Exatamente, Jesus mesmo, ele faz essa colocação a respeito do dízimo. E o outro texto em que o dízimo é mencionado expressamente é em Hebreus capítulo 7. Os dois contextos são judaicos, né? Porque aqui Jesus está falando para a liderança judaica, escribas e fariseus. E geralmente os escribas e fariseus, eles eram sacerdotes ou levitas, né? Mais apropriadamente sacerdotes. E aí, é claro que esses judeus, para quem Jesus está falando, eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam o livro de Gênesis, eles sabiam que Abraão foi o primeiro que, na Bíblia é mencionado, que pagou dízimos a Melquisedeque. Então sabiam que Abraão, seu antepassado, havia pago dízimos a Melquisedeque. Sabiam também que Jacó, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque no capítulo 14 de Gênesis, né? E sabiam também que Jacó, neto de Abraão, prometeu dar o dízimo para Deus de tudo que Deus lhe desse. Capítulo 28 de Gênesis. Eles sabiam de tudo isso. Eles conheciam Malaquias 3:10, né? Trazer todos os dízimos da casa do tesouro. Eles conheciam toda a legislação mosaica concernente aos dízimos. E eles tinham uma certa confiança na sua prática de dizimar. Tanto é que em Lucas 18, aquele fariseu que está orando, ele diz assim: eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era um fariseu, né? Então, eles confiavam muito na sua prática de dizimar. E aqui Jesus coloca reparo no entendimento deles a respeito da questão do dízimo. Jesus orienta, né? Porque o dízimo, por exemplo, no caso de Abraão, foi antes da lei. Abraão, ele praticou o dízimo antes da lei. No caso de Jacó, nunca vê se Jacó dizimou mesmo não, mas ele prometeu, né? Antes da lei também. Tudo isso acontece no livro de Gênesis, mas a lei foi dada em Êxodo, capítulo 19 e 20, por aí. E o dízimo foi incorporado à lei, né? E aqui, quando Jesus está falando para essa liderança judaica, ele está se referindo ao dízimo como sendo incluso na lei de Moisés. Eu diria até que ele poderia... essa questão da lei, ultimamente eu estudando essa questão aí, quase toda vez que a lei é mencionada no Novo Testamento, ela se refere aos 10 mandamentos. Nem sempre, mas eu acredito que a maior parte das vezes, né? E o dízimo não é um dos 10 mandamentos. Mas Jesus percebeu que eles estavam confiando. É mais ou menos assim. Eu vejo que o contexto paralelo é assim. Jesus falou certa vez assim: vós coais um mosquito e engolis um camelo. Pode acontecer conosco, né? Coar um mosquito e engolir um camelo. Ou seja, a gente é fiel e comprometido em coisas mínimas e despreza coisas que são muito mais importantes, né? O fato de a gente estar focado nisso aqui faz com que a gente se esqueça das coisas mais importantes.
É o caso, por exemplo, um paralelo aqui, é o caso de 1 Coríntios capítulo 14, Paulo compara o dom de línguas com o dom de profecia. E aí, ele diz assim: procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Como eu vou falar daqui uns dias, espero fazer um seminário sobre dons espirituais, eu vou discorrer sobre esse assunto dos dízimos, né? Dos dons. Então Paulo diz assim: procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Ou seja, ele, em toda aquela discussão do capítulo 14, 1 Coríntios, Paulo está dizendo que o dom de profetizar é mais importante do que o dom de línguas. Mas ele diz lá, a não ser que haja interpretação, porque o dom de línguas mais interpretação é igual a profecia. No caso aqui, é a mesma coisa que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim: olha, a lei tem mandamentos mais importantes e mandamentos menos importantes. E vocês estão sendo fiéis e comprometidos nos mandamentos menos importantes da lei. Aí ele diz assim: dentro dos mandamentos menos importantes da lei está o dízimo. Jesus dizendo lá para os fariseus. Mas alguns mandamentos da lei mais importantes do que o dízimo, vocês estão desprezando. Aí ele diz assim, aí ele vai dizer quais são os mandamentos mais importantes. Vamos ver aqui, Mateus 23, 23. Ó. Desprezais o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Então, Jesus está dizendo: olha, o juízo, a misericórdia e a fé são os mandamentos mais importantes da lei. E vocês estão desprezando, vocês não estão nem aí, vocês não estão nem pensando nesses três aí, mas vocês não esquecem de dizimar. Aí ele diz assim: devíeis fazer estas coisas, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, né? Sem omitir aquelas que ele não devia omitir era o dízimo. Ou seja, ele está dizendo assim: vocês devem continuar dizimando, né? Eu acho que até nesse caso aqui, quando diz assim, é a mesma coisa lá da línguas de profecia. Ele disse: olha, vocês devem continuar dizimando, mas não se esqueça de que o fato de vocês dizimarem não os isenta de cumprir os preceitos mais importantes da lei. Aí eu poderia dizer assim: o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo é por que o juízo é mais importante do que o dízimo? Porque Jesus falou muito do juízo final, né? Todos os homens serão julgados. O juízo final é muito mencionado nos evangelhos, a ponto que Jesus disse assim: de toda palavra fútil que os homens proferirem, hão de dar conta delas no dia do juízo. Todos os seres humanos serão julgados por Deus, haverá um tribunal para julgar. Por isso que ele diz assim: então vocês têm que pensar muito no juízo, porque o juízo vai depender, a salvação de vocês vai depender do juízo, ou seja, o julgamento, a justiça, né? E tem um versículo que diz assim: no juízo não há misericórdia. Então no dia do juízo não adianta pedir para misericórdia, porque a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, mas Ele é riquíssimo em misericórdia até chegar lá. Quando chegar no juízo, não tem misericórdia, porque o juízo é justiça, dá a cada um segundo as suas obras. Por isso Jesus está dizendo, né? Esse aqui é mais importante que o dízimo, o juízo. E tem um outro preceito em Hebreus 9, 27, diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, quando você morre aqui, você vai direto para o juízo, o julgamento. Agora, a misericórdia, porque a misericórdia de Deus é assim: Deus usa de misericórdia quando nós estamos caminhando aqui com Ele, está usando de misericórdia, né? Deus é paciente, é compassivo, é longânimo.
Ele é muito misericordioso. Então a misericórdia de Deus, né, nos leva ao arrependimento. E a fé é porque a fé é que nos salva, né? Tanto o texto clássico da justificação pela fé é Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Somos salvos por meio da fé. Não é por guardar a lei, mas por crer em Jesus. É fé. É isso que nos justifica. A justificação, a doutrina da justificação é por crer em Jesus. Nós somos justificados não por guardar a lei, mas por crer em Jesus. Mas uma vez que nós somos justificados, e aí entra novamente Efésios 2:9, que diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí vem o verso 10, que aí eu creio que o dízimo entra no verso 10 de Efésios 2, diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Jesus não está proibindo dar o dízimo, Ele não está desvalorizando o dízimo. Estou vendo aí que Jesus está dizendo que o dízimo é importante, sim, e que eles não devem deixar de dar o dízimo, mas que deve se lembrar que o dízimo não salva, não justifica, que no dia do juízo não adianta apelar para o dízimo, porque não vai dar, não vai nos livrar da condenação, mas a fé em Jesus sim. Então, irmãos, é um texto que deve ser, né, eu já estou dando essa introdução nesse texto aqui, porque eu não me lembro se algum dia eu preguei sobre ele, mas que fala sobre dízimo, dentro desse contexto judaico, porque há uma grande discussão sobre a questão do dízimo no Antigo Testamento e no Novo, né? E eu estou mostrando aqui para vocês que a posição de Jesus a respeito do dízimo, né? Eu creio que o dízimo não tem caráter obrigatório como tem no Antigo Testamento, Malaquias, por exemplo, 3:10, né? Mas que o dízimo abençoa, que é uma forma de semeadura, que é uma forma de oferta. E eu acredito que todos que dizimam, que ofertam, são abençoados, porque é uma semeadura. Todavia, devo lembrar que isso não salva a pessoa, né? O que salva é a fé em Jesus. Mas uma vez que a pessoa crê em Jesus, eu acredito que ela deve dizimar isso, né? Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, aquelas são o dízimo. Não omita, Jesus está dizendo, né? A palavra de esclarecimento para os irmãos a respeito desse texto aí. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pode pegar os envelopes aqui ou lá atrás. Nosso Deus e Pai, apresentamos a Ti, Senhor, a Tua palavra, o ensinamento que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo, e pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, para que o maior número de irmãos seja dizimista, doendo da hortelã e do cominho, de tudo o que fizerem, mas que essa fidelidade na contribuição do dízimo e das ofertas não venha cegá-los para as coisas que importam na salvação, na justificação, que são mais importantes ainda. Então, Senhor, abençoa para que essa igreja venha colher tudo aquilo que planta, aquilo que semear, em prosperidade material, em prosperidade financeira, mas que venha acima de tudo, Senhor, se concentrar também e principalmente na justiça, na misericórdia e na fé, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode trazer. Amém.
Nós outros somos passos de fé. E aí, quando eu vou pregar nos passos de fé, que é o caso hoje, eu vou procurar pregar uma mensagem mais voltada para a solução de problemas temporais, né? Nós seres humanos, nós temos todo tipo de problema, só que nós nos focamos mais nos problemas temporais. Quais são os problemas temporais? São os problemas materiais, né? Que dizem respeito à nossa vida na terra. O espírito dos passos de fé é uma espécie de pronto-socorro para dar esperança aos irmãos, né? E a qualquer pessoa que tem um mínimo de confiança em Deus, em Jesus, de que Jesus venha ajudá-las na solução dos seus problemas principalmente temporais, como por exemplo saúde, né, ou doença, situação financeira, segurança. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais inseguro, há muita insegurança, de tal maneira que só Deus é que pode nos guardar. Quando eu vou dar o meu endereço para alguém, eu digo, eu moro no Calafate. Aí a pessoa diz assim, mas o Calafate é um dos bairros mais violentos de Rio Branco, parece que tem muito tiroteio lá. Aí eu digo assim, olha, a questão não é essa, a questão é se Deus te protege ou não, né? Porque pode ser que você mora no bairro mais pacífico, mais tranquilo, mais seguro, com condomínio, com arame farpado, com cerca elétrica, com cães ferozes, com segurança, e mesmo assim os demônios podem entrar lá e te fazer mal, se Deus não te proteger, porque a violência, a criminalidade, tudo são demônios usando pessoas. E se Deus te proteger, você pode ir morar no bairro mais violento, mais perigoso, mas Deus te guarda, né? Então a questão é toda essa. Então, eu quero, durante alguns minutos aqui, refletir com os irmãos nesse texto de Mateus 9, 18, sobre a cura da mulher hemorrágica e a ressurreição da filha de Jairo. Esse texto está nos 3 evangelhos sinóticos, está em Mateus capítulo 9, a partir do verso 18, está em Marcos capítulo 5 e está em Lucas capítulo 8. A versão mais condensada está no evangelho de Mateus, que eu vou ler agora, né? Mas eu li as outras, seus detalhes que aconteceram lá. Então, esse caso aqui envolve doença e morte, né? E no cenário que nós estamos vivendo, doença e morte são as coisas mais corriqueiras que nos cercam no mundo. Ontem eu estava conversando com a minha cardiologista. Eu fui ao cardiologista ontem, já pela segunda consulta, e ela falou assim: o senhor é da polícia, né? Eu digo, sou. Olha, o senhor está vendo aí, muitos dos seus colegas estão morrendo de infarto. Aí eu só ri, digo, mas só que está com 20 anos que eu já estou na reserva, reformado, agora meu status agora é de reformado, já estou com 20 anos. E eu não quis dizer isso para ela para não ofendê-la, né? Mas assim, até mesmo quando eu estava na polícia, eu nunca fui uma pessoa nem nervosa, nem estressada, porque o Espírito Santo habita em mim, eu li a palavra de Deus, então eu tenho paz no meu coração. Não disse isso para ela, porque talvez não vai entender, né? Mas ela, como uma cardiologista, ela está lidando com um pessoal que adoece e vai procurá-la, que nós estamos numa época assim de grande problema de enfermidade, de doença, ansiedade, que é o que eu mais falar em ansiedade, né? As pessoas veem ansiedade, é medo, uma forma de medo, ansiedade é forma de medo, porque as pessoas não têm paz, né? Mas a gente volta-se para a palavra de Deus, e aqui é que nós encontramos a esperança e a solução, não só dos nossos problemas espirituais, mas dos nossos problemas materiais também.
Ou vocês acham que Deus não se preocupa com os detalhes da vida dos seus filhos? Se preocupa. Se você lá, né? Jesus disse assim: vosso Pai celestial sabe que vós precisais de todas estas coisas. Ele disse: não sejam como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos, porque o vosso Pai celestial sabe que você precisa de todas essas coisas: comer, beber e vestir. É isso que ele está dizendo. Ou seja, Deus sabe das nossas necessidades, e Ele sabe das nossas necessidades mínimas, de comida, de bebida, de roupa, de emprego. Ele sabe. Mas aí nós temos que preencher as condições para receber de Deus as bênçãos de Deus, né? E por isso que a gente tem que aprender, porque se não souber, Deus não pode ser enganado, conhece o nosso coração, né? Então vamos lá agora nesse texto aqui. Mateus 9, 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã ou curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele principal, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, esse Jairo, cujo nome não aparece aqui em Mateus, né? O nome dele é Jairo. Ele é o líder da sinagoga, que geralmente era um fariseu, que por sua vez certamente era um sacerdote, ou um levita, mas era mais fácil ser um sacerdote. Ele foi procurar Jesus em favor da sua filha, que era uma menina de quase 12 anos. E aí nós vemos que essa menina de quase 12 anos, e essa questão do quase 12 anos em Israel tem um significado específico, né? Porque com 12 anos o menino judeu ia ter que fazer o Bar Mitzvah, que era um ritual. Jesus passou por ele, Lucas 2, né? Para passar de uma fase, acho que da infância, para uma fase de adolescência, que havia um comprometimento lá com a lei. Bar Mitzvah, eu acho que é tipo assim, filho da lei, né? Ele teria que uma responsabilidade com respeito à lei de Deus. Então, a menina não podia fazer nada por ela mesma, né? Quase 12 anos significa que ela tinha 11 e poucos. E ela estava com a doença tão terminal que ela não poderia ir à procura de ajuda. Era naturalmente uma criança judaica, de povo, seria uma crente de hoje, né? Mas a gente vê o seguinte, que o pai dela foi que saiu em busca de ajuda. E ele foi, se fosse hoje, talvez ele tivesse ido a um hospital, a um posto de saúde, a uma clínica particular, ou ligasse para o médico da família. Mas naquele tempo, e aqui na visão bíblica, ele foi à procura de Jesus. E aí, irmãos, a gente vai aprendendo aqui. Tem várias coisas aqui. Por exemplo, até que ponto os pais têm responsabilidade pela segurança dos filhos? Eu acredito que os pais são responsáveis para interceder pelos filhos, para buscar ajuda para os filhos, principalmente até uma certa idade.
Foi o que esse homem fez, né? Foi buscar ajuda para sua filha. E aqui a Bíblia diz que Jesus se dispôs, né? Jesus se dispôs, sem nenhuma dificuldade, a ir com aquele homem. Eu achei interessante que ele foi mesmo, né? Ele só quando o homem pediu ajuda, naturalmente a gente vê aqui o fato de que ele adorou a Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, ele inclinou-se diante dele, ele adorou, né? Um evangelho diz, ele inclinou-se, prostrou-se aos pés de Jesus. Outro diz assim, ele adorou Jesus, porque se prostrar aos pés, adorar é a mesma coisa. Então ele adorou a Jesus. Aí eu já vejo aqui um primeiro ponto, condição, para nós recebermos a ajuda de Jesus, que é adorar a Jesus. É uma condição, porque adorar é uma condição de rendição, né? E o ser humano está em guerra com Deus, em inimizade contra Deus, não sabe disso, mas está. Aí quando nós nos rendemos a Deus, que nós nos prostramos aos pés de Jesus, nós reconhecemos a nossa rendição, nos rendemos, né? Então começa a bênção a fluir, por isso Jesus foi com ele. Mas geralmente a nossa vida é cheia de provas, né? Só que eu acredito cada dia mais que nada acontece na nossa vida por acaso. E a interrupção dessa mulher, porque quando Jesus ia, eu acredito que o homem já estava assim tão ansioso, né? Vamos logo, Jesus, né? Nessa versão aqui diz que ele sabia que a menina já estava morta, né? Minha filha faleceu agora mesmo. Pode ser que quando ele saiu de casa a menina estava agonizante, eu já tinha morrido. Outro evangelho diz que ela estava quase morta. E quando o homem estava nessa ansiedade para que Jesus fosse à casa dele, eu acho até que ele pode ter dizer, vamos correndo, Jesus, antes que ela morra, ou se ela já morreu, né? Ainda esteja em condição de ser ressuscitada. E ele tinha até uma maneira de pensar assim, impõe a tua mão sobre ela, porque essa questão da imposição de mãos, à medida que Jesus ele fazia milagres sobre os enfermos, era muito comum ele impor as mãos, nem sempre, mas na maior parte das vezes ele impunha as mãos sobre a pessoa, que é um ato de cura. Mas de repente aparece essa mulher. Esse texto aqui, ele é muito assim, eu acredito que cabalístico, né? Ele é tipológico, porque eu acredito que essas duas mulheres aqui, elas representam dois povos. Na Bíblia a mulher geralmente representa cidade ou povos, né? Então, a menina tinha quase 12 anos. Essa mulher que interpelou Jesus agora, ela tinha 12 anos que ela sofria de uma doença que era uma hemorragia, né? Uma hemorragia, há 12 anos que ela perdia sangue sem parar. E aí você pensa, espera aí, a menina ia fazer 12 anos, a mulher há 12 anos que estava doente. E aqui eu vejo assim, como a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que meditar nela, diante da nossa realidade que nos cerca, da cultura, lembrando que como a Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela desmascara as mentiras de Satanás, que está na cultura também. E aí nos outros evangelhos diz que essa mulher, ela já tinha ido a muitos médicos, tinha gastado todos os seus haveres, né? Tinha gastado todo o seu dinheiro, e não tinha melhorado, ainda diz assim, ficou foi pior. E aí quando eu estou lá na médica, eu fico pensando nisso, rapaz, eu tenho que lembrar que essa médica é um ser humano, né? Que naturalmente aprendeu alguma coisa, mas ela não é Deus, naturalmente tem coisa que não está na capacidade dela, né? E a gente deve lembrar disso, irmãos, os médicos, ou os farmacêuticos, seja quem for, são seres humanos, né? Até estudaram, procuram fazer o melhor, mas eles não são Deus, né? E toda vez que eu vou a algum médico, eu digo assim, Senhor, toma em tuas mãos esse médico, essa médica, usa ele para me curar, porque só Deus usando essas pessoas, né? Então, essa mulher, é interessante que ela ouviu falar de Jesus, porque nesse texto aqui, no verso 26, diz assim,
espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Ou seja, essa questão da fama de Jesus, as notícias a respeito de Jesus, elas se espalhavam, e era propósito de Deus que elas se espalhassem. Naquele tempo não havia televisão, não havia youtuber, não havia celular, smartphone, não havia rádio. Então as notícias tinham que se espalhar oralmente, né, de pessoa boca a boca. Não era tão fácil assim se espalhar notícia, né? Hoje em dia tudo que acontece no mundo, logo o mundo sabe quase tudo em tempo real. Mas é plano de Deus que as notícias sobre Jesus se espalhem, porque as pessoas só vão crer que Jesus pode ajudá-las se elas ouvirem falar dele. Essa mulher tinha ouvido falar de Jesus, Jairo tinha ouvido falar de Jesus, que ele fazia milagres, que ele curava os enfermos, que ele ajudava as pessoas. Então, assim como Jairo foi pedir ajuda a Jesus para sua filha, essa mulher, ela foi também ao encontro de Jesus. E aí tem um problema. Se a gente for olhar a legislação mosaica, a lei do Antigo Testamento, as mulheres que estavam naqueles dias com a hemorragia, menstruação, elas eram consideradas impuras, não podiam tocar em alguém, porque senão a pessoa ficava impura também, impura cerimonialmente, né? Tem coisas que só Deus sabe, mas é melhor obedecer o que Deus manda, porque tem coisas que Ele sabe que nós não sabemos. Então, como é o caso dessa mulher, ela sabia que ela não podia tocar em ninguém, porque senão a pessoa ia ficar impura cerimonialmente. Mas talvez ninguém soubesse ali naquela multidão, e ela conseguiu abrir caminho por entre a multidão. Ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, ficarei curada. Irmão, isso aqui é fé. Olha a fé dessa mulher. Ela dizia: fé é aquilo que nós dizemos para nós mesmos, só nos nossos pensamentos. Então, ela dizia só para ela mesma, no pensamento dela: se eu só tocar na orla do seu vestido, ficarei curado. Ela acreditava mesmo naquilo. E as coisas que nós dissemos para os outros, às vezes nós não acreditamos muito, né? Nós somos aquilo que nós acreditamos lá no nosso coração, na nossa mente. Então ela foi lá, abriu o caminho por entre a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Ela tocou, né? E diz a Bíblia que quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu que já foi curada daquele mal. Ela sentiu, estancou a hemorragia, ela sentiu na hora. E aí ela foi saindo de fininho ali para ir embora, não ia falar para ninguém. Mas de repente Jesus parou e disse assim: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes quem me tocou? Porque naturalmente Jesus andava no meio daquela multidão, e na multidão, naturalmente muita gente tocava nele, né? Muita gente tocava nele. Tem um texto que diz assim, que as pessoas pediam que Jesus permitisse que elas tocassem nele. E diz assim: todos que tocavam nele eram curados. Mas não é o caso aqui. No caso aqui, apesar do contato físico próximo de Jesus com a multidão, as pessoas tinham contato com ele, mas não eram curadas. Mas essa mulher foi. Portanto, existe um toque de fé que é diferente de um toque qualquer, casual, fortuito. E a mulher já ia se retirando. Aí os discípulos disseram: mas muita gente toca em ti, Senhor, no meio da multidão aí. Ele disse: não, porque eu senti que de mim saiu o poder. Que outro texto em Lucas que diz assim: naquele dia o poder do Senhor estava com ele para curar. E aqui, irmãos, eu acredito que isso aí é o poder do Espírito Santo, né, que estava em Jesus, para curar, né? O poder de Deus pode ser dado para muitas coisas, uma delas é para curar. E aí, quando a mulher viu que não tinha conseguido passar despercebida, ela voltou, prostrou-se diante de Jesus. Aí, novamente, ó, o Jairo prostrou-se assim que chegar lá, antes de fazer o pedido. A mulher prostrou-se diante de Jesus, ou seja, adorou, depois que recebeu a cura.
E diz assim: e ela confessou diante de toda a multidão o motivo pelo qual ela tocou em Jesus e foi logo curada. Essa é uma das filosofias do passo de fé, né? Porque Jesus poderia muito bem ter deixado essa mulher ir embora. Ela tocou em mim, foi curada, deixa ela embora. Mas ele praticamente forçou a mulher a voltar, a confessar diante do povo a cura que ela recebeu. E aí ele disse, né: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele confirmou a cura, né? Naquela mulher. Em tudo a gente vê a questão da fé, né? Eu acho interessante que ali o Pedro estava dirigindo aquela música: se somente eu tocar em suas vestes, curado serei, mais ou menos isso, né? Eu não combinei com ele, ele não sabia que eu ia pregar sobre isso, né? Mas aí quando ele colocou essa música aí, eu digo: rapaz, Deus sabe que eu vou pregar sobre isso, e colocou essa música aí, né? Então, irmãos, isso é fé. Fé que é aquilo que nós cremos dentro do nosso coração, no nosso mais profundo da nossa mente, E aí ela foi lá e tocou. Não foi a mesma. Jairo também teve fé, né? Porque teve uma hora quando Jairo, o pessoal da casa de Jairo chegou lá onde ele estava e disse assim: não incomoda mais o mestre, a tua filha já está morta. Sempre que a gente está numa situação dessa, chega uma pessoa usada por Satanás para dar uma palavra de incredulidade, né? De desânimo. Palavras tanto matam como ressuscitam, né? Livro de Provérbios diz aí, né, que tem palavras que dão vida e tem palavras que matam. Então nós não podemos ser boca de Satanás para dar palavras que matam para as pessoas, né? Temos que Jesus falou, né? Não temas, crê somente. E o Jairo continuou crendo. Então terminou a história da mulher hemorrágica. Ela foi embora curada, feliz da vida. Acredito que a partir daí ela passou a prosperar, porque ninguém prospera doente. A doença consome os nossos recursos, né? Por isso que eu acredito que Deus quer que a gente tenha saúde, porque senão a gente vai gastar tudo que tem antes de ser curado. Como aconteceu com essa mulher, ela tinha gastado todo o seu dinheiro, né? E não pudera ser curada. Mas aí Jesus continua, quando chega lá na casa. E aqui, quando chega na casa de Jairo, tem uma coisa que eu já vi aqui, irmãos, que é o seguinte: olha só. Dentro de toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, existe uma segunda coisa que é assim: o templo de Jerusalém era assim, tinha o átrio exterior. O átrio exterior é como se fosse o quintal da casa, né? Aí tinha o santo lugar, que é onde os sacerdotes entravam diariamente para oferecer os sacrifícios. Tinha que oferecer um cordeiro pela manhã, outra tarde. Eu acredito que pela manhã era 9 horas, ou ao nascer do sol. Acredito que era 9 horas. E o cordeiro que era oferecido à tarde era 3 horas da tarde, ou ao pôr do sol, mas acho que era 3 horas da tarde mesmo. Foi por isso que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã. Deu meio-dia, fez uma escuridão, um eclipse solar, e 3 horas da tarde Jesus expirou, morreu. Tudo para cumprir o significado do simbolismo do cordeiro que era sacrificado lá no templo. Então, tudo isso que é feito, existia o tabernáculo, o templo de Jerusalém. Eu creio que Deus revela nessas coisas como é que é o céu. No céu existe um átrio exterior. Depois existe um lugar chamado Santo Lugar, onde só algumas pessoas podem entrar. No caso de Israel, só os sacerdotes. E existe o Santo dos Santos, que é o local mais secreto, mais sagrado, onde só o sumo sacerdote do judaísmo, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, porque lá onde estavam os 2 querubins da glória, a arca da aliança, representando a presença de Deus, porque essa é uma representação do céu. Lá no céu é assim mesmo, por isso que Deus revela na terra algumas coisas, como é que é realmente o céu. O que eu percebi já há algum tempo? O Espírito Santo naturalmente me revela coisa, né? Não é de mim mesmo. A cidade, porque principalmente aqui nos evangelhos, várias vezes diz que Jesus entrou na cidade. Ele entrou na cidade. Eu acredito que aqui era Cafarnaum, que durante algum tempo ele morou muito tempo em Nazaré,
mas depois foi morar em Cafarnaum. Então, Jesus entrou na cidade. A cidade, vem de Rio Branco, a cidade de Rio Branco, ela é o átrio exterior, onde o povão fica. A nossa casa é o santo lugar, é o local mais restrito, que só o pessoal da nossa família entra, no caso dos sacerdotes aqui. E o quarto é o santo dos santos, né? De certa maneira é um local sagrado o nosso quarto, né? Tem pessoas que não permitem que tenha televisão dentro do seu quarto. Lá em casa tem, porque ninguém é tão santo assim, né? Mas depende também do que você vai assistir, né? Então, irmãos, aqui diz claramente que Jesus entrou na cidade, ele entrou na casa de Jairo e mandou todo mundo sair da casa, porque o pessoal estava zombando. E finalmente ele entrou no quarto, no Santo dos Santos, aonde a menina estava morta. E só quem entrou com Jesus naquele quarto foram os 3 discípulos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Agora não estou lembrado se André, que era irmão de Pedro, entrou também, mas foram esses 3 primeiros, né? E o pai e a mãe da menina, só eles entraram no quarto. E quando chegaram lá no quarto, a menina estava morta. E Jesus não impôs as mãos sobre ela, ele tocou na mão dela, disse assim, tocou na mão da menina, só tocou assim, e disse: Talita cumi. Parece lembrar Atos capítulo 9, que diante de Tabita morta, Pedro disse: Tabita, levanta. E aqui é Talita cumi, menina, levanta. O caso de Pedro, ele ressuscitou Tabita também, né? Está aqui, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E só quem presenciou, irmãos, esse milagre foram os pais da menina, no caso era Jairo, a mulher de Jairo, que ninguém sabe muito detalhe sobre ela, os 3 discípulos mais íntimos de Jesus e Jesus. Ou seja, 6 pessoas, né? O princípio é esse, olha: Deus não realiza milagre diante de qualquer um. Pessoas que têm incredulidade no coração, Ele não deixa que elas vejam o milagre, mas Ele deixa reunir um grupo seleto de pessoas que têm fé, que creem nele, e aí diante desse Ele realiza milagres. Então, concluindo, esses 2 milagres de cura, uma cura da mulher hemorrágica e uma ressurreição da menina. Ou seja, Deus sabe que nós estamos hoje lidando com esses 2 fenômenos, essas 2 condições, né, de doença e de morte. Quando eu vi o meu irmão morto ali, dentro daquele caixão sendo velado, eu olhava para o semblante dele assim, ele parecia tão tranquilo, parecia que estava só dormindo, né? Aquela paz enorme no seu semblante. Várias vezes eu pensei assim: o que aconteceria se eu dissesse: Vanderlei, levanta? Mas eu me lembrava mais, na Bíblia Jesus só ressuscitou gente jovens, porque as pessoas velhas já se espera que morra mesmo, né? O jovem não, que ainda tem uma vida pela frente. Jesus ressuscitou 3 pessoas, que foi Lázaro, que era jovem, essa menina aí que tinha 12 anos ia fazer, e o filho da viúva de Naim, é só jovem que Jesus ressuscitou. Eu digo: meu irmão já não está tão jovem, então não vou orar para ele ressuscitar não, que na verdade não era da ordem, né? Então, irmãos, agora eu vou orar, né, para que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou a mulher hemorrágica, ressuscitou a menina, filha de Jairo. Você crê que Ele faz a mesma coisa hoje? Porque lá no fundo do seu coração você sabe se você crê ou não, né? Então a nossa parte é crer e agir. Jairo falou e pediu ajuda a Jesus. A mulher foi para cima, tocou nas vestes dele. É falar ou agir, tudo isso representa a fé. Então fique em pé. Os irmãos